quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Isaías capítulo 59. Eu farei a leitura, peço a gentileza dos irmãos seguirem aí nas suas Bíblias, eu lerei todo o capítulo. Preste bastante atenção no que diz esse texto, pois é muito importante cada detalhe dele para nós. Temos muitos ensinamentos do Senhor aqui. Isaías 59, inicio a leitura. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos, e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis, e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebeldia. Proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso, o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça,
pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá aos seus adversários furor, aos seus inimigos o que merecem. As terras do mar, a devida recompensa. Assim, temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amém. Pai, acabamos de ler esse texto tão pesado da Tua palavra, e oramos pedindo-Te misericórdia, Senhor. Já oramos nesta noite, louvamos, através do louvor, oramos pelo nosso país. Sabemos, ó Deus querido, da situação que vive a nossa nação. E oramos, ó Pai querido, para que o Senhor tenha misericórdia de nós que vivemos neste país. Pois, ó Deus, a semelhança do que acabamos de ler aqui, Senhor, é tamanha. E oramos, ó Pai, para que o Senhor, que estava ali com Isaías, quando ele escreveu esta verdade, o Senhor que está aqui conosco, quando a lemos agora, o Senhor tenha misericórdia de nós, transforme a nossa vida e transforme a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada é o tema do juízo de Deus. Em geral, nós não gostamos de falar sobre essa questão de juízo, é uma coisa muito pesada. A gente às vezes até se desvia de alguns textos, mas não tem jeito, porque se tem algo que a gente vê na Bíblia de uma maneira muito clara, quando nós lemos a Bíblia, é a recorrência frequente do juízo de Deus. Começando em Gênesis 3, com o juízo de Deus na queda contra o pecado do homem. Depois nós vemos o juízo de Deus no dilúvio. Nós vemos o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra. Nós vemos o juízo de Deus na Torre de Babel. Nós vemos o juízo de Deus sobre o Egito, quando o seu povo foi retirado de lá. Nós vemos o juízo de Deus contra Israel, quando Israel se desviou de uma maneira, abandonou o Senhor, enviando os assírios, levando-os para o cativeiro. Nós vemos o juízo de Deus sobre a nação de Judá, quando os babilônios invadem a Judéia e ali levam também cativos os judeus que ali habitavam. Nós vemos o juízo de Deus no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos entram em Jerusalém e destroem toda a cidade, e o povo se dispersa e para todos os povos. E nós temos visto esse juízo de Deus, juízos de Deus constantemente. Quando você lê os profetas menores, todos eles falam sobre juízo. Basta você ler. Não é somente o juízo de Deus sobre o seu próprio povo, mas sobre todas as nações da terra. Porque todas as nações pertencem a Deus. Deus criou cada nação, cada povo, cada língua. Então todas as nações estão sob os olhos, o escrutínio de Deus constante. Deus está olhando para nós. Essa é uma verdade da qual nós não podemos fugir de maneira alguma. Nós geralmente preferimos as bênçãos, ouvir sobre as bênçãos. Eu geralmente costumo dizer que tem caixinha de promessa, mas não tem caixinha de mandamento e nem de juízo, poderia ter assim, se você fizer isso, isso vai acontecer, Então, uma caixinha de juízo para a gente ler, oh meu Deus do céu, não deixa eu cair, nesse pecado. Mas não tem, uma caixinha de promessa tem de monte. Parece aqueles biscoitinhos da sorte, de japonês, quando você vai assim e tal, e abre ali, vamos ver o que eu tenho para mim hoje, pá!
bonito, né? Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia tem que ser lida como um todo. A Bíblia tem que ser lida como um todo, e nós não podemos escolher só o filé mignon, né? Só a picanha. A gente tem que também comer os miúdos. E não é fácil comer os miúdos, digerir os miúdos que a gente encontra na Bíblia. E tem uma coisa que a gente aprende quando nós lemos as Escrituras, é que nós podemos estar vivendo sob o juízo de Deus e não percebermos isso, pela falta de discernimento espiritual, pelo fato de estarmos tão distantes de Deus espiritualmente, da comunhão com Deus, que nós não conseguimos discernir que o que está acontecendo é juízo de Deus. E aí, o risco que a gente corre é seríssimo, de culpar a Deus quando a culpa é nossa, quando a responsabilidade é nossa. Isaías começa esse texto falando exatamente sobre isso. Ele vai dizer para nós que a mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão surdos. O problema não era em Deus. Ele diz, o problema é que os nossos pecados impedem Deus de agir. Deus é o soberano. Ele nada, absolutamente nada, pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer. Mas Ele determinou uma coisa, que se nós estivermos vivendo em pecado, não há como nós recebermos bênçãos dEle vivendo no pecado. Ter a aprovação dEle vivendo no pecado. Foi Ele que determinou assim, exatamente porque Ele é tão santo e tão justo, que Ele não pode de maneira alguma compactuar com o mal, com as injustiças que existem por aí. Isaías, ele profetizou, de acordo com as Sagradas Escrituras, no capítulo 1, você pode ver isso lá no versículo 1, ele profetizou nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O profeta Miqueias, eu já cito Miqueias aqui, porque depois eu vou ler 2 versículos também em Miqueias, acho que 3 versículos, também profetizou exatamente nesse mesmo período em que Isaías profetizou. Então, os dois profetizaram no reino de Judá, sob o governo destes reis. Apenas Miqueias não profetizou nos dias do rei Uzias, mas Isaías ainda pegou o final do reinado de Uzias. Agora, quando nós pensamos nessa questão em relação a esses reis, nós precisamos entender de que período Isaías está falando, e também que Miqueias trouxe uma palavra tão pesada. O rei Uzias, o rei Jotão, filho de Uzias, foram reis piedosos, homens de Deus, que fizeram aquilo que era reto diante do Senhor. Porém, o rei Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, foi um rei horrível, a ponto de queimar o seu próprio filho em sacrifício. Nos dias de Acás, que trouxe a idolatria para a Judéia, para o reino de Judá, quando ele traz a idolatria, ele institui a idolatria, o culto idólatra lá em Judá, naqueles dias, vai dizer a Bíblia Sagrada, que durante o seu reinado, 120 mil pessoas, 120 mil judeus foram mortos em batalha. 200 mil, entre mulheres e crianças, foram levados cativos. Imagina 320 mil pessoas sofrendo por causa de um rei ímpio, de um rei que se afasta do Senhor, destrói o culto, acaba com o culto a Deus, muda o altar onde eram feitos os sacrifícios. Ele foi horrível. Mas quando a gente pensa assim, mas o que estava acontecendo? Você pensa, mas gente do céu, tem alguma coisa errada. Os reis antes dele foram homens piedosos. Você tem um Jotão, um homem de Deus. Você tem um Uzias, um homem de Deus. Por que um rei como Acás? Por que eles entraram
nesse parafuso, nessa situação tão difícil que eles estavam vivendo, a ponto de Isaías escrever o que escreveu aqui. Porque, meus amados irmãos, quando as coisas estão bem, quando a gente começa a receber as bênçãos de Deus, nós nem sempre respondemos da maneira como deveríamos responder a Deus. A vida fica boa, a gente troca de carro, compra uma casa mais chique, começa a viajar mais, não tem mais nem tempo direito para adorar a Deus, não tem mais nem tempo direito para a gente ter aquela comunhão com Deus. Quando a coisa estava difícil, eu buscava a Deus, eu ia no culto, eu participava, pedia, clamava, fazia de tudo. Mas agora a vida vai ficando boa, boa demais. Era um tempo de prosperidade nos dias de Uzias e Jotão. Tempo de prosperidade. A teologia da prosperidade estava em alta naqueles dias, né? E aí, o que começa a acontecer? A gente vai para o culto meio assim, não, poxa vida, hoje tinha o jogo justo na hora, será que eu vou não? É o jogo do meu time. Ah, não vou não. Ah, hoje é só um culto, só um culto. Ah, mas o fulano me convidou, tem o aniversário dele. E é justo na hora do culto, poderia, né? Mas eu tenho que ir no aniversário, eu não posso... Aquilo que você fazia assim antes, ó, vai ter o aniversário, mas eu vou no culto. Depois eu vou no aniversário. Ah, depois eu assisto os gols ou a reprise do jogo. Mas não, aí a gente vai negociando o que antigamente era inegociável. Inegociável. A gente vai usando o dia do Senhor, inclusive, para fazer os nossos próprios interesses, para os nossos próprios interesses. E nós vamos, sem perceber, a luz vai se apagando, nós vamos nos afastando de Deus. É uma coisa muito leve, vai acontecendo de maneira leve, você nem vai percebendo. Deus vai ficando longe de você. Mas como você continua na sua religiosidade, de vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu oro, você sente assim, está tudo ok, porque não vem um meteoro de uma vez e cai sobre a gente. É como aquelas árvores gigantes, né, que vão caindo sem perceber. Aí de repente vem uma chuva forte e derruba ela em cima de um carro. Ela já está toda carcomida por dentro. O cupim já comeu tudo lá dentro. E a gente não percebe. A gente começa a viver um cristianismo de aparência. Uma vida cristã de aparência. Se você pergunta para a pessoa, está tudo bem? Ela fala, tudo bem. E nós não vemos, mas Deus vê. Porque Deus não vê como vê o homem, não é isso que diz a Bíblia? Ele vê lá dentro, Ele vê o nosso coração. E aí, Deus fala, espera um pouquinho aí, vamos frear esse carro. Ele dá uma freada, Ele pisa bem forte no freio, mandando juízo. E o juízo vem às vezes sobre nós, através dos nossos governantes, de governantes ímpios, imorais, que são exatamente o retrato daquilo que Deus está vendo no nosso coração, que a gente não consegue admitir. Mas quando Deus olha, fala, olha, é isso que eu vejo, eu estou dando um rei para vocês, exatamente como o rei que vocês querem que governe o coração de vocês. Porque se vocês não querem que eu governe, então eu vou dar um rei segundo o coração de vocês. Deus fez assim com Israel quando escolheu Saul, que era o rei segundo o coração do povo. Só depois ele dá um rei segundo o seu próprio coração, que é Davi. Mas Deus faz aquilo que a gente quer. Mas pastor, eu não orei por isso. Mas não precisa. Porque Deus conhece o que está dentro de nós. O que no fundo nós estamos querendo. E é muito difícil admitir isso, meus amados irmãos.
Porque quando nós olhamos para nós sempre vamos nos colocar numa posição boa. E nós jamais vamos dizer para nós: Senhor, eu não estou levando o Senhor a sério. Eu não estou tendo uma vida com o Senhor. Porque aí a gente começa a fazer exatamente esse jogo do empurra. Quando a gente é culpado, é difícil a gente assumir a culpa. Então a gente empurra para o outro. A culpa é do outro. E a gente começa, inclusive, a falar que a culpa é do governo. A culpa é do presidente, a culpa é daquele que está, sei lá, é do marido, é da esposa, é do meu pai, é do meu filho. Eu sou assim por causa de. Quando na realidade, nós deveríamos olhar para dentro de nós com sinceridade e olhar como Deus nos vê. E é interessante, amados irmãos, que a decadência de um povo, ela não começa pela área material, ela não começa pelas finanças. E é exatamente aí que está o problema. Porque às vezes você continua se enriquecendo e se afastando de Deus. Aliás, o amor ao dinheiro, diz a Bíblia Sagrada, é a raiz de todos os males. Você pode continuar crescendo financeiramente e avançando cada vez mais para longe de Deus, em lugar de estar ali com Deus. Então, a queda de um povo, ela começa pela vida espiritual, pelo afastamento de Deus, que abre as portas para todo tipo de corrupção. E o que nós temos aqui em Isaías 59 é uma descrição da corrupção generalizada do povo de Deus, nos dias em que Isaías escreve sobre isso. E quando um povo se afasta de Deus, vem como consequência inevitável, pode demorar o tempo que for, mas virá, seja nos seus dias, seja nos dias dos seus filhos ou dos seus netos. Virá decadência moral, é a primeira que ocorre, afastamento de Deus, problema espiritual, você já vê isso diretamente na vida moral do povo. E mais à frente virá na questão material. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Isaías. Nos dias de Isaías. Então, amados, observe só, o povo continuava cultuando. Isso que é interessante. As igrejas estavam cheias. As igrejas estavam cheias. Aí você vê o que Deus vai falar, como Deus recebia o culto. Basta você ler o capítulo 1 de Isaías. Como Deus recebia o culto das pessoas naqueles dias. Olha só, eu vou ler algumas coisas, está tudo no capítulo 1. Deus está dizendo: estou farto dos holocaustos, não me tragam mais ofertas, não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. A minha alma odeia as suas solenidades, são um peso para mim. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Aí ele diz: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade de seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. E mais à frente, Isaías vai dizer algo, Deus vai dizer através de Isaías, algo que Jesus disse depois no Evangelho. Vocês me honram com os lábios. Deus está dizendo isso ao seu povo. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, vocês apenas falam as coisas da boca para fora, mas lá dentro no coração não é isso que está passando lá dentro do coração de vocês. Então essa era a condição espiritual do povo. E quando Isaías começa a falar aqui, ele vai a partir ali do verso de número 3, ele vai falar como que a corrupção ela contamina todo o corpo. É uma alusão a Israel como a Judá, no caso aqui, como povo. Ele fala, é interessante, ele fala das mãos, ele fala dos pés, ele fala dos pensamentos, ele fala da boca, ele fala de cada órgão do ser. É como se o câncer tivesse tomado a metástase, né? Todo o corpo está contaminado pelo câncer.
Essa é a realidade que ele apresenta aqui na nossa leitura. E na sequência, ele fala sobre a questão dos líderes. Ele vai falar a partir do versículo de número 7, ele começa a falar ali a respeito dos líderes, porque ele começa a falar os pés deles. Então ele começa a falar sobre os líderes de Judá, a situação de cada um desses líderes. E aí, queridos, eu destaco aqui para nós, como um líder pode inspirar tanto positiva quanto negativamente uma nação. Como um líder pode inspirar tanto positiva quanto negativamente uma nação. Agora tem uma diferença deles conosco. Naquela época, eles não tinham condições de escolherem o líder deles. A escolha era através da vida piedosa deles. Se eles viviam piedosamente, Deus dava um bom líder, um bom rei. Mas se eles se afastavam de Deus, o que Deus fazia? Dava um rei ímpio, enviava um rei ímpio. Eles não tinham nem como escolher nesse sentido, porque eles viviam uma monarquia. Diferente de nós que vivemos uma democracia. Nós, além de orarmos, nós somos responsáveis pela escolha dos nossos líderes, daqueles que irão nos governar. Agora a pergunta que vem é: as nossas escolhas refletem o quê? A respeito dos nossos governantes. O que elas revelam sobre nós e sobre o próprio povo que escolhe os seus governantes? O que ela revela sobre nós? Então não basta simplesmente a gente falar, eles são assim. E é por isso que tem um momento no texto que Isaías, ele fala do povo em geral, depois ele fala dos líderes e depois ele se inclui. Ele começa a dizer no verso 12, olha aí na sua Bíblia, porque as nossas transgressões se multiplicaram. Olha que interessante. Ele não fica falando agora dos outros, ele olha para ele fala, gente, eu sou parte de tudo isso. Eu moro aqui, é aqui que eu vivo, é aqui que eu educo os meus filhos, é aqui que eu trabalho, é nesse país, é nessa realidade. Então não tem como eu me excluir desta realidade. Eu vivo essa realidade me atinge diretamente. Eu faço parte de tudo isso. Ainda que Isaías fosse um homem piedoso, mas ele também assume a responsabilidade como parte desse povo, para que ele possa entender que se ele é parte da responsabilidade, ele também deve ser parte da solução do problema. Para que ele não fique apenas apontando o dedo para outros, mas ele fala, eu preciso entender que tudo isso diz respeito também a mim, a minha família. Então as pessoas que nós escolhemos, meus amados irmãos, nos inspiram a temer e respeitar a Deus, ou nos inspiram a desonrar a Deus e levar a Deus de qualquer jeito. Quando nós olhamos para os líderes do nosso país, o que é que nós podemos dizer a respeito deles? Os líderes do nosso município, que estão aqui bem perto de nós, o que é que nós podemos dizer a respeito deles? Eles nos inspiram como líderes a buscarmos a Deus, mas pastor, alguns deles nem são crentes. Alguns deles não são crentes, mas eu não estou falando de governantes crentes. Eu estou falando de pessoas. Eles são honestos, eles são justos, são pessoas de caráter, que falam a verdade, que cuidam dos mais vulneráveis, de verdade. Tudo isso a gente vê como um sinal, mesmo quando há pessoas que são pessoas que não adoram ao Senhor como nós adoramos, mas quando há pessoas que, nós falamos assim,
fulano só falta ser crente. Tem uma família excelente, é honesto, é justo, é uma pessoa que trata com dignidade e respeito os outros, não é ladrão, não é mentiroso, fala e faz aquilo que falou, cumpre as promessas que fez, enfim. O que é que nós vemos em relação aos nossos líderes? Então, queridos, a presença, e aí eu destaco, a presença de líderes corruptos pode ser um sinal de uma nação que está sob juízo de Deus. Volto a repetir. A presença de líderes corruptos pode ser um sinal de uma nação que está sob juízo de Deus. A administração de líderes corruptos resulta em sofrimento para o povo. A palavra de Deus é clara em Provérbios 29, 2. Está escrito lá: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. O povo geme. E por quê? E aí é que nós vamos observar no texto da palavra do Senhor. Por que que o povo geme? Porque a corrupção se torna generalizada. A corrupção, ela cria tentáculos. E ela vai alcançando todos os setores da vida e da sociedade. Quando você vai mexer numa coisa, você acha, aqui não tem. Está um ovinho de cobra lá. Está um ovinho de serpente que já foi chocado ali. Só falta pisar que vai sair de lá a víbora, como o texto diz aqui. Está lá, o ninho está ali, está sendo chocado, vai chegar a hora que vai aparecer a corrupção. E aí a gente observa que isso está em todos os setores. Nós falamos dos nossos governantes, mas olhe para as empresas. Um dos irmãos aqui da igreja, 2 empresas que ele foi fazer trabalho, pessoa querida nossa, 2 empresas ele foi lá chamado para ver a situação. Nas 2 empresas, aqui da nossa região, nas 2, corrupção. E a corrupção de quem que era? Das pessoas que haviam sido colocadas lá para trabalhar, como as pessoas mais chegadas do dono da própria empresa, amigos pessoais, pessoas da família, que estavam roubando a própria empresa, roubando a pessoa que era amigo, que ele pensava que era amigo, lá roubando. E é algo tão natural, que a gente acha assim, não tem problema. Nós falamos do crime organizado, se fala tanto do crime organizado, mas o crime organizado, ele vai muito além de PCC, né? Geralmente ele tem siglas. Mas ele vai muito além das siglas que nós inventamos. Muito além. É uma corrupção generalizada. Minha mãe, quando viva, era uma pequena loja, tinha 2 funcionários apenas. E ela suspeitou que estava sendo roubada. E descobriu que estava mesmo, as 2 funcionárias, em comum acordo, roubavam. Uma loja de calçados. O meu irmão, que tem loja também de calçados lá em Minas Gerais, quantos funcionários ele já teve que mandar embora por roubo dentro da loja? Então a corrupção, ela se torna generalizada. Por isso é bom colocar alguém lá que nos represente, porque aí a gente pode falar assim, eu sou assim porque olha lá também, olha o exemplo que eu tenho lá. Não percebe que isso é juízo de Deus, que vai levando cada vez mais o país à bancarrota. Mas está tudo bem,
porque ninguém viu. Está tudo bem, porque ninguém descobriu. E chega no domingo, eu abro a minha gavetinha religiosa, pego lá a minha gaveta religiosa, porque a gente divide a vida em compartimentos. Eu pego a gaveta, chega no domingo, eu abro a gaveta da religião, pego a minha roupa da religião, pego a minha Bíblia da religião e vou para a igreja. E lá eu oro, eu canto e tal. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero te ver, eu quero te tocar, Senhor. E blá, 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 blá. E aquela coiseira toda. Daí, terminou o domingo. Eu abro a outra, fecho a gaveta da religião. Segunda-feira eu abro a gaveta da semana, aquela gaveta do trabalho, né? Eu vou para o trabalho, então ali, e a vida não se entrelaça. Não há o entrelaçar das coisas. Deus fica lá na gaveta da religião. Ele não interfere na minha vida durante a semana. O que eu faço no meu trabalho, o que eu faço nas coisas, isso daí Deus não liga. Deus não liga. O importante é o dia que eu vou lá. E daí eu canto o que eu quero muito, até choro na presença dEle. E Ele fica emocionado comigo, Ele fala, que pessoa maravilhosa, porque Ele viu o que eu fiz. Meus amados, como é isso? Que Deus tenha misericórdia, né? Ele faz essa comparação do ovo de cobra e das teias de aranha, né? Porque você pergunta, para que serve teia de aranha? Para que serve teia de aranha? Só para aranha, né? Mas a teia de aranha, você puxa, ela já se desfaz. Parece que você costurou ali, parece que tem uma costura, mas é uma linha tão fraquinha que só do Homem-Aranha que não é, né? Mas ali é tão fraquinha a teia que ela não serve para nada. O que você faz com teia de aranha? Então, o que acaba acontecendo? Quando a corrupção ela se torna generalizada, ela está espalhada para todos os setores, não há dinheiro que seja suficiente, porque o ralo é grande demais. É muita gente pegando e pegando e pegando e pegando. Você pode cobrar impostos e fazer com que esses impostos sejam destinados à saúde, à educação, e seja o que for, nunca vai dar em nada, nunca vai mudar nada, porque não chega. Vai parando pelo caminho, a corrupção vai comendo tudo. E quando chega lá, é obra superfaturada, é tanta coisa, meus amados irmãos, que não serve para nada o dinheiro da corrupção. E como resultado de tudo isso, o que vai acontecendo com a grande maioria das pessoas? Porque tem gente que não é assim, tem gente que quer levar Deus a sério, tem gente que é honesto, tem gente que é justo. Tem gente que quer realmente uma vida com Deus, uma vida séria, que não divide a vida em compartimentos. Deus faz parte do todo da vida dele. Deus é o Senhor no domingo, Deus é o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Deus é o Senhor. De verdade, Jesus Cristo é o Senhor de todas as áreas, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento de namoro. Jesus está no centro de tudo. Só que às vezes o que vai acontecendo é como diz a palavra do Senhor, que se Deus não fizer justiça logo, até o justo, ele vai desanimando. Até o justo corre risco de desanimar. Exatamente por quê? Aí o texto vai dizer para nós, o versículo de número 9, vai lá. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. O que ele está dizendo aqui para nós é que chega um momento que parece que não há mais expectativa nenhuma de mudança. A gente espera, mas não acontece. A gente espera que vai mudar, o governo não muda. Entra um partido e sai outro, continua a mesma coisa.
só muda o nome, só muda a sigla, só muda isso daí, mas não acontece nada. A expectativa da gente vai se esvaindo, a vela vai se apagando. Daí no versículo de número 10, ele diz assim: apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Ou seja, nós não sabemos para onde a gente está indo, porque nem nossos líderes sabem, porque eles não têm interesse de levar a gente para lugar nenhum. A verdade é essa. Eles fazem promessas que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, mas eles não estão levando a gente para lugar nenhum. E Jesus Cristo falou: pode por acaso um cego guiar outro cego? Ambos vão cair. E essa é a realidade no nosso país. Você sabe para onde os nossos líderes estão nos levando? Cada hora muda uma lei, cada hora muda coisa. Você monta um negócio, está tudo esquematizado que vai ser assim a partir de agora. Muda o governo, muda tudo. Você fala: mas eu fiz um investimento agora aqui, como que eu vou fazer? É por isso que tanta gente, que às vezes até que tem condição, fala: eu vou mudar o país. Você consegue perceber o que a corrupção ela faz? Como a corrupção ela é algo terrível. Aí, como um morto, ele fala aqui, a gente não tem mais reação. No final do verso 10, né? A gente fica sem reação, como um morto. Aí a gente começa até a dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais nem votar. Eu não voto mais. Você já falou, já pensou nisso alguma vez? Eu nem vou votar mais. Eu não quero mais saber de nada, que eles se virem lá tal, e a gente entrega, quando nós não poderíamos entregar. Nós deveríamos orar e crer de todo o nosso coração que o nosso Deus, Ele pode mudar a situação. Ele pode. Mas tem que começar através do povo de Deus, não fazendo conchavos com políticos, porque a corrupção é generalizada. Generalizada. Aí no verso 11 ele diz: todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas, esperamos o juízo, mas ele não aparece, esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque a gente geme, a gente fala, e a gente conversa um com o outro e fala: quando que vai acabar isso? A gente geme, mas a gente sente assim: não posso fazer nada, a gente fica aqui falando, não vai. É o que a gente sente essa impotência total, impotência total. Isaías também sentia isso, mas ele reconhece, porque um dia ele teve um encontro com Deus de uma maneira extraordinária. Está lá no capítulo 6, quando o rei Uzias morre. Basicamente, Isaías começa a partir daí. Quando o rei Uzias morre, ele entra no templo, está profundamente triste. Isaías e Uzias tinham muita amizade. E ele entra no templo cabisbaixo, muito preocupado com o que ia acontecer, está triste. E ali ele tem uma visão gloriosa de Deus. A primeira coisa que acontece quando ele tem a visão do Deus Santo, 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 é ele reconhecer o seu pecado. Olha que coisa. Ai de mim, ele diz. E Deus toca nos seus lábios. Ele confessa que ele era um homem pesado de boca. Um homem que da sua boca saía todo tipo de coisa que não convinha a um homem de Deus, mesmo sendo um profeta. Eu sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ali o Senhor toca nos lábios dele, purifica os lábios dele, para que ele volte para o ministério profético, com um novo impulso, uma nova motivação na sua vida. Amados, só um encontro com Deus, um encontro renovador com Deus, é que pode mudar a nossa vida. Se você achar que se afastando de Deus e voltando para a maneira como você vivia antes, é o caminho, meu amado irmão,
esse caminho para você, para os seus filhos, para os seus netos, é o pior caminho que você pode imaginar. Só existe um caminho que vai nos levar de volta e vai poder trazer de verdade uma mudança para a nossa nação. Não está nos nossos políticos, quero dizer isso de maneira bem clara, não está na política. Não pense que vai ser um político que vai aí, Deus até pode levantar se Ele quiser, mas não vai ser através da política, vai ser através de um povo que conhece o seu Deus. Ele se tornará forte e ativo, como disse o profeta Daniel. Um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e sararei a sua terra. Meus amados, o que nós precisamos de todo o nosso coração é voltar para Deus. Se você age em corrupção, se você age de maneira corrupta, não importa quanto seja, não importa quanto seja, porque Deus é santo, santo, santo. Ah, mas é só uma palavrinha que eu falo, e a gente vai dando água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente vai dando vazão, a hora que a gente vê, a gente está fazendo tudo igual aos outros. É por isso que os homens de Deus são como Daniel e os seus amigos na Babilônia. Eles decidiram firmemente não se contaminar. Então, em nome de Jesus, decida firmemente não se contaminar. Ah, mas pastor, se eu não fizer isso, quantas vezes eu já ouvi isso? Se eu não fizer assim, não tem jeito. Tem jeito sim. Talvez você não vai ganhar o que você espera ganhar, que é o dinheiro da corrupção, mas você tem que crer no teu Deus, no que Ele disse, que se Ele cuida das aves, se Ele cuida das flores, quanto mais de vós Ele cuidará. O problema é que a gente acha que a gente tem que ser rico. A gente tem que ser rico, a gente tem que ter muito. E isso acaba levando o nosso coração para longe de Deus. Meu irmão, o que você tem que ter é dinheiro para pagar suas contas, é dinheiro para pagar sua comida, para pagar sua roupa, para viver de maneira digna, não dever nada para ninguém, viver uma vida simples. Ah, mas pastor, o senhor está falando então que eu não posso melhorar de vida? Pode. Mas quando você age de corrupção para melhorar de vida, você está pecando. Não importa o que você vai mostrar para os outros. Deus sabe do seu coração. E vai ter que chegar a hora que você vai ter que encarar o juízo de Deus. E nessa hora não vai adiantar eu e você falarmos assim: ah, mas o senhor sabe que não tinha jeito. Era só desse jeito que eu podia fazer as coisas. Não, em nome de Jesus, não é assim. E tem que partir do nosso coração, meus amados irmãos. Tem que partir do nosso coração. Outra coisa que ele fala aqui é dos magistrados, né? Dos magistrados. Olha o versículo 14, por favor, ele fala: o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, a verdade anda tropeçando pelas praças. No verso 15 ele diz: a verdade sumiu. E aqui é o texto que eu vou ler de Miqueias, capítulo 2. Talvez você tenha dificuldade um pouco de abrir aí, né? Mas Miqueias capítulo 2, olha o que vai dizer. Os líderes da nação e os magistrados da nação. Primeiro os líderes da nação, olha o que diz. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque tem poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Você percebe as leis que estão vindo por aí? Você trabalhou de maneira honesta para deixar uma coisinha para os seus filhos. Agora eles vêm com lei de herança para tirar aquilo que é um direito seu. Porque eles querem se apropriar
Aqui na nossa cidade já existe essa questão de IPTU, de coisas que estão vindo aí, de mudança de valores nos imóveis, para tirar mais das pessoas. Porque eles têm poder para isso. Eles fazem uma lei e aí você faz o quê? O que você pode contra uma lei? E aí os magistrados, em comum acordo, agem para retirar exatamente daquele que trabalha de maneira honesta. Olha o que diz no capítulo 3 de Miqueias, verso 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. E pior, tem religiosos envolvidos em tudo isso. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. A pior corrupção é a corrupção religiosa. Porque usa o nome de Deus em vão. Não é à toa que você muitas vezes vê, né, líderes religiosos sempre juntos de autoridades. Ali nas fotos e tal, aparecendo, conseguem dinheiro, que você fala: de onde que vem esse dinheiro? Tão difícil, de onde que vem? E aí a gente se engana muitas vezes com a questão das obras sociais. Não, mas lá fazem obras sociais. É. Se tem um lugar nesse país que muitas vezes se desvia recursos, é em obras sociais. Em obras sociais. Então, falar que ajuda aqui, ajuda ali, isso não ajuda muito. Isso não ajuda muito. Meus amados irmãos, eu leio aqui aquilo que o comentarista, o Riderbos ou Riderbos, eu não sei como se lê o sobrenome dele, ele diz no comentário de Isaías: o juízo de Deus sobre a nação era uma conta dividida entre os líderes da nação e o povo. O juízo de Deus sobre a nação era uma conta dividida entre os líderes da nação e o povo. E aí o que acontece quando a situação é assim? Não é que Deus não quer abençoar. Deus quer abençoar, Deus é maravilhoso, irmãos. Nosso Deus, Ele é bom. Ele ama ouvir as orações do seu povo. Mas quando o seu povo se corrompe, quando o seu povo fecha o coração, quando o seu povo se torna igual ao povo que não o conhece, não tem mais jeito. Não tem mais esperança de redenção. Não existe mais. Mas louvado seja o Senhor, porque Deus, Ele sempre deixa um remanescente fiel no meio de tudo isso. Como nos dias de Elias, que 7.000 não haviam dobrado os joelhos a Baal, Ele sempre deixa um remanescente fiel. Porque Deus, Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, diz a Bíblia. Ele não tem prazer em destruir, Ele não tem prazer em trazer juízo. Você acha que Deus tem prazer de fazer isso? Ele fez cair o juízo que era contra nós, Ele fez cair sobre o Filho dEle. E logicamente que Ele não quer trazer juízo sobre ninguém, Ele quer transformar a nossa vida. Quer que a gente viva uma vida de paz. Mas não há como viver uma vida de paz sem justiça, sem juízo. Por isso Isaías, ele volta todas as suas esperanças para Deus. Ele fala que ele vê, né? Ele fala assim, fala a respeito da visão de Deus. Ele fala assim, olha, versículo 16. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça.
pôs sobre si a veste da vingança, se cobriu de zelo como de um manto. Ele está falando de uma visão gloriosa, que logicamente aponta para o Senhor Jesus Cristo na sua vinda, tomando sobre si o juízo que deveria recair sobre nós, porque realmente não há salvação fora de Cristo. Não há salvação, e assim como não há salvação fora de Cristo, não há possibilidade de mudança real sobre a nossa nação, irmãos, e sobre nação nenhuma, sobre família nenhuma, não há nenhuma possibilidade de transformação, a não ser através de Cristo. Por isso nós precisamos nos voltar de todo o nosso coração para Cristo. Ele fará justiça, Ele tomará vingança em suas mãos, porque a Ele pertence toda a autoridade nos céus e na terra. É Ele que estabelece reis e tira reis, é Ele quem estabelece as autoridades de um país. Não há autoridade que não proceda de Deus, e se as nossas autoridades são ímpias, é porque Deus enviou, em forma de juízo, sobre um povo que também caminha para a impiedade. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que é que nós devemos fazer? Nos arrepender dos nossos pecados, abandonar toda forma de corrupção e nos voltarmos de todo o coração para Deus, na expectativa de que Ele que está vendo, que conhece o nosso coração, Ele tenha misericórdia de nós. E vendo o arrependimento dos nossos corações, Ele levante líderes piedosos, homens que o temam, homens justos, homens que façam aquilo que é direito, que exerçam o direito e a justiça, tanto nos governos quanto na justiça propriamente dita, para que nós vivamos vida de paz e piedade no nosso próprio país. Meus amados irmãos, eu pergunto a todos nós, é isso que nós queremos? Será que é isso que eu e você queremos? Isaías então deixa, que não Isaías, mas o próprio Deus deixa então para nós o caminho para isso. Eu leio no versículo 21, e veja aí em sua Bíblia. Quanto a mim, Deus está falando, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca. Agora ele está falando a Isaías, não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, meu povo, eu sou o Deus da aliança, meu povo volte para mim, eu sou o Deus de vocês, ouçam a minha palavra, e ensinem a minha palavra nos seus lares, para os seus filhos, para os seus netos. Assumam esse compromisso, relembrem do pacto que vocês assumiram no dia em que vocês foram batizados, em que vocês batizaram seus filhos, o compromisso, os votos que vocês fizeram de ensinarem a palavra de Deus dentro do próprio lar e viverem essa palavra de maneira piedosa dentro do lar e fora dele. Comece ali, comece no seu coração, comece no seu lar. Não passe a responsabilidade para outros, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assuma a sua fé no Senhor teu Deus, mas de verdade, abandone todo o mal, toda a corrupção, toda a desonestidade, trate bem aos pobres, trate bem as pessoas que estão vivendo dias difíceis, trate bem, acolha com amor, com dignidade, porque Deus ainda continua sendo Deus do órfão e da viúva, daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que precisam da nossa ajuda. Ele é o nosso Deus, e nós não podemos nos esquecer dele. Não vamos achar que uma simples religiosidade, uma camada de religião, resolve os nossos problemas. Não, queridos, voltemos de todo o coração para o nosso Deus. Ele é rico em perdoar, Ele é rico em perdoar, e Ele tem prazer em tratar-nos com misericórdia. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus todo-poderoso. Vamos orar ao Senhor, queridos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, não há outro Deus além de Ti. Tu és o único. E a Tua palavra diz que a Ti pertencem todas as coisas. Não há
1 milímetro sequer desse grande e vasto universo que não seja teu. Tudo pertence a ti. Por isso, Pai querido, que nós possamos entender que o Senhor é o dono do ouro, da prata. Que o Senhor é aquele que governa as nações. E em nome do Senhor Jesus Cristo, diante desta verdade absoluta, nós possamos nos voltar de todo o nosso coração para o Senhor, em arrependimento verdadeiro. Se houver algum irmão, alguma irmã aqui que esteja vivendo de maneira desonesta, infectado pelo veneno da corrupção, em nome do Senhor Jesus Cristo, leve esse teu filho, essa tua filha a se arrepender agora, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, que ele possa voltar a crer que o Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos, é o Deus da provisão, é o Deus que chamamos de Pai Nosso, aquele que nos dá o pão de cada dia, e que dentro desta verdade maravilhosa da tua palavra, Senhor, esse teu filho, essa tua filha se volte de todo o coração para o Senhor, não perca a oportunidade. E assim, ó Pai querido, com cada um de nós, onde estivermos falhando, Isaías um dia disse: é o meu lábio. Onde será que o pecado está na minha vida, que eu preciso confessar, me arrepender e voltar para o Senhor? Ó Pai querido, que nós não vivamos de promessas vazias, mas vivamos, ó Pai querido, pela fé, cumprindo aquilo que nós assumimos o compromisso com o Senhor e com os homens, e que possam ver em cada irmão, em cada irmã, onde cada um trabalha, seja dono de um negócio ou seja funcionário, possa haver ali homens e mulheres que andam de verdade debaixo do temor do Senhor, que cumprem, Senhor meu Deus, com aquilo que assumiram. Ó Pai querido, não permita que os nossos jovens, os nossos adolescentes sejam corrompidos por essa cultura demoníaca que está aí. Tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, para que eles sejam luz para os seus amigos. Em nome de Jesus, Pai. E cada um de nós tem misericórdia para que a nossa igreja não se corrompa. Para que nós, como pastores, ó Deus, levemos a sério o nosso compromisso com o Senhor. Perdoa os nossos pecados como pastores do teu rebanho. E leva-nos, ó Deus, a um compromisso verdadeiro com o Senhor, Pai. Ó Senhor, venha o teu reino sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.